E aí, fião, beleza? Primeiro total. O carro aqui, frio, curtindo aqui facção central e consciência humana. E aí, vamos falar de um assunto que muitas vezes não se fala em escolas, em noticiários. A tecnoburocracia, velhão. Ou também a tecnoburocracia, a burocracia tecnológica. Existe um filme, até no YouTube tem esse filme, hein? Chama-se Stalin, com Robert Duvall. Nossa senhora, tá difícil manter aqui no Mastrão, hein? Robert Duvall faz o papel de Stalin, um dos melhores filmes aí que foram na época ali. E tem uma cena que é famosa no filme, quando o Lenin, ele chega e fala o seguinte: olha, senhores, temos agora que falar de um assunto árido, chato. Quem vai cuidar da burocracia? Porque o governo precisa disso. Aí Trotsky diz pra Lenin: chame uma mula, chame Stalin. Aí depois vem Bukharin, sorrindo, Stalin, camarada Stalin, Kamenev, Zinoviev, Stalin. E Stalin olha pra todos com aquele olhar dele assim e fala: tudo bem, se é para o bem do partido eu aceito. E a cena final é muito interessante, quando ele sai com Kaganovich, um dos indivíduos que eram de seus braços direitos, e diz: esses idiotas me deram todo o controle que eu queria sobre o processo do Estado. Eu, com a burocracia, vou controlar tudo. Então, Stalin estava correto nesse sentido. Você, com a burocracia nas mãos, você controla a vida das pessoas totalmente. E hoje nós passamos pela tecnoburocracia. Eu me lembro que em 1974, no Brasil, saiu, acho que foi Saturnino Braga, posso estar enganado, no Rio de Janeiro, saiu a questão desburocratize já, vamos desburocratizar o Brasil precisa ser desburocratizado. Eu me lembro quando eu fiz escola de sargentos, o sargento já não era mais o elo de ligação com a tropa, os oficiais, isso não existe. Na realidade, todo mundo está aí, é descentralização. Hoje o que você vê é justamente uma centralização. Vou dar um exemplo clássico para entenderem. Antes você ligava para o 90 aqui, saía o 90 em Fernandópolis. Hoje não, sai em Rio Preto. E as pessoas nem sequer conhecem você. Já é para dar impessoalidade. Então a tecnoburocracia tem isso, a impessoalidade. Você não consegue falar com as pessoas com o que você deseja. Centralizou-se tudo na mão de um ou de outro. Você acha que liga aqui pro Corpo de Bombeiros daqui de Fernandópolis e sai em Bauru, que é pertinho, 400 quilômetros daqui. O pessoal conhece bem a cidade. Estou dando alguns exemplos. Nas escolas também não é diferente. O excesso de plataformas, o excesso de papéis, né? Porque na realidade substitui o papel pelo computador. E o excesso de serviço é brutal em qualquer empresa. Tanto é que algumas doenças como o Zoom fatigue, foi a fadiga do Zoom per reunião, você tem aí o burnout aumentando cada vez mais, síndrome de pânico, game disorder e outras doenças. E as peças, elas vão chegando a chegar no limite máximo realmente de cobranças e mais cobranças, não é? Fala-se muito da Receita Federal, e quem fez ali toda a questão da Receita, se não me falha a memória, na época, foi o governo FHC, que começou a fazer o quê? A informatizar tudo, mas em busca de qualquer situação. Às vezes eu fico pensando que tem algumas empresas aí que devem ao erário gigantescas fortunas e nunca pagam. Mas tudo bem, isso aí não é comigo, né, meu? Isso aí tem cada um. Então, você vai vendo que nós somos dominados. Inclusive alguns companheiros aí dizem, colegas aí, camaradas, se eu usar companheiro e camarada, vamos dizer que eu sou socialista, né? Que eu estou doutrinando, sempre aquela coisa, né? Mas vamos lá, alguns companheiros aí, camaradas, dizem que nós estamos entrando num totalitarismo cibernético. Nós somos vigiados 24 horas por dia. Isso já foi falado por Aldous Huxley, já foi falado por George Orwell e outros indivíduos que falam sobre as distopias. Distopia, aquela sociedade distópica, né? Na realidade, uma sociedade padronizada em que você não pode pensar muito. Se você pensar muito, você está contra o mainstream, o sistema. É por isso que hoje nós temos aí, inclusive, assisti um vídeo aí de um professor dizendo que a inteligência artificial, ela que deveria ser uma coisa que nos ajudasse
A capacidade vocabular hoje está diminuindo em 40%, e isso acaba prejudicando a própria inteligência artificial. Que coisa interessante, né? Porque se você não sabe, ele fala mesmo no vídeo a diferença entre abóbada e teto, entre afronta, confronto e etc, afrontar, confrontar e outros termos, fica difícil você programar uma inteligência artificial. Mas fica aí para vocês, né? Fim de semana de feriado que não tem mais. Aliás, alguns dizem que o Brasil tem muito feriado. Nós temos um vídeo aí que nós dizemos se o Brasil realmente é um país assim de tantos feriados, com países que tem muito mais feriados que nós outros aqui e são muito mais desenvolvidos. Mas tá aí, né? Tá aí a situação para que você veja a questão da tecnoburocracia que poderá ser pedida em vestibulares, né? Assinatura de papéis cada vez mais aí, e o sufoco que todas as classes que trabalham estão sofrendo. A vigilância 24 horas. Mas é o seguinte, né, meu? Depois você pede aí um iFood, um beijinho express, alguma coisa pra você se alimentar, e vamos igual, realmente, como diria Zé Ramalho, admirável gado novo, seguindo em frente, sem questionamentos, como o início do desenho dos pinguins de Madagascar, ou Madagascar. É nóis, que heróis. Tamo junto, já, Elvis. E antes que diga que essa camisa aqui, vinho, é vermelha e socialista, ela é uma camiseta que foi presenteada pelos alunos da Dinâmica, lá em Votuporanga. Camisa de goleiro, inclusive, né? A gente tem que estar ciente de tudo que acontece. Tamo junto, é Elvis.